Fala, meu querido, seja bem-vindo ao canal Contador Liberal. Eu sou Samuel Lima e neste vídeo nós falaremos sobre o imposto de renda para o microempreendedor individual. Então vem comigo e vamos ver como é que funciona no caso deste pequeno empreendedor. Peço que você acompanhe no nosso material, estou disponibilizando na tela para vocês e também através de um link para download aqui na descrição do vídeo. Peço também que você se inscreva, ative as notificações e divulgue para os seus amigos para nós conseguirmos alcançar a maior quantidade de pessoas. O objetivo deste canal, primeiramente, é entregar um conteúdo semanal para os meus alunos e também cumprir um papel social de dar um retorno à sociedade no que diz respeito àquilo que foi investido em mim através dos meus estudos em uma universidade pública. Então, vamos para o nosso conteúdo. Primeiramente, vamos explicar o que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, o famoso MEI, é um regime de tributação. Muita gente acha que o MEI é uma nova natureza jurídica, um tipo empresarial. Na verdade, o MEI é um empresário individual, como os demais. A diferença é que ele tem um regime de tributação especial. Tá? Então, o MEI, como vocês podem ver no material, ele é um regime de tributação especial que funciona dentro do regime do Simples Nacional, criado através da Lei Complementar número 123 de 2006. Após isso, ela recebeu algumas atualizações, uma delas foi a 128, se eu não me engano, que trouxe a figura do MEI. Então, ele pode ser utilizado por pequenos empreendedores com faturamento de até 81 milhões de reais por ano. Este é o atual limite de faturamento para 2020, tá? Se você estiver vendo esse vídeo em algum ano posterior, pode ser que esse faturamento tenha aumentado, tá? Mas para 2020 é esse faturamento, tá? Desde 2018. E que tenha também apenas um empregado, tá? O MEI só pode contratar um empregado, a exceção é quando esse empregado está afastado, mas não vamos tratar de exceções não, que o intuito é você saber apenas o que é o MEI e ver como é que funciona o imposto de renda para este tipo de tributação. A principal diferença do MEI em relação aos demais regimes é a simplificação das suas obrigações cadastrais e também das obrigações acessórias, assim como uma tributação que é mais simples e bem reduzida. O MEI ele paga mensalmente 5% do piso do INSS, do regime geral da Previdência Social, e mais R$ 1 de ICMS e R$ 5 de ISS. Se a empresa for comercial, paga 5% a título de contribuição previdenciária, mais R$ 1 do ICMS. Se a empresa for serviço, 5% do salário mínimo, do piso previdenciário, mais R$ 5 de ISS. E se for comércio e indústria, paga os 5% mais R$ 1 do ICMS, mais R$ 5 de ISS. Então, quando você cria a empresa, dependendo das atividades que você escolher, isso vai influenciar no valor que será pago mensalmente, um valor bem reduzido, e esse valor é fixo, independente do faturamento do seu CNPJ. Então, faturou até 81 milhões, está dentro do MEI, não precisa pagar nada além dessa contribuição do INSS, mais esse valorzinho pequeno de imposto. O maior cuidado ao fazer o imposto de renda do titular de um MEI é justamente você separar o que é o CNPJ, o que é a pessoa jurídica, do que é a pessoa física. Muita gente confunde e pergunta, o MEI precisa fazer imposto de renda? O MEI não precisa fazer o imposto de renda. Quem precisa fazer o imposto de renda é o titular do CNPJ, que é um MEI. Então, como é uma atividade geralmente de um autônomo que se confunde com a própria pessoa, muita gente confunde e não entende essa separação. Tá? O principal é você separar o que é pessoa física do que é pessoa jurídica. A declaração do imposto de renda, a declaração de ajuste anual do imposto de renda é para a pessoa física. O MEI, a única obrigação acessória do MEI é a declaração anual de faturamento. É a DASE, a Declaração Anual do Simples Nacional do MEI, que é feita lá no mês de maio. Inclusive, quando eu estou gravando esse vídeo no mês de maio, esse mês, até o último dia útil do mês, você deve fazer essa declaração do faturamento do MEI. Então, o MEI, o CNPJ, faz a declaração de faturamento. A pessoa física é que fará a declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. E como é que funciona? O intuito desse vídeo é você entender como é que funciona o cálculo desse rendimento tributável e dessa possível
parcela isenta. Então vamos lá. A obrigação da pessoa física segue as mesmas regras de qualquer contribuinte pessoa física, principalmente no que diz respeito à obrigatoriedade, ou seja, aquela regrinha do faturamento anual, né, dos rendimentos tributáveis anuais, os 28.559 lá para definir se ele é obrigado ou não a declarar o imposto de renda, e os 40 mil reais do rendimento isento. Então, para você saber se ele é obrigado ou não, primeiro você tem que ter essas informações. Quantidade de bens, valor dos bens, aliás, e valor dos rendimentos tributáveis e isentos, e alguns rendimentos específicos que também podem gerar essa obrigação, mas o vídeo é sobre o MEI, então vamos focar no MEI. O principal ponto que você deve separar na hora de fazer a declaração de imposto de renda pessoa física do titular do MEI é justamente separar aquilo que é tributável, ou seja, que vai sofrer tributação e vai ficar na ficha de rendimentos tributáveis, daquilo que é rendimento isento. Tá? Então, o MEI, quando vai pagar o seu titular, né, quando o negócio vai pagar o seu titular, ele vai ter uma parcela que pode ser tributável e vai ter uma parcela que pode ser isenta. Então, você precisa separar rendimento isento do rendimento tributável. E como é que a gente faz isso? Para calcular o que é isento, primeiro você precisa verificar em qual dos dois perfis se encaixa o contribuinte. Ou um terceiro perfil, na verdade. Né? O primeiro é com contabilidade escriturada. E o segundo é sem contabilidade escriturada. O terceiro perfil seria aquele que não sabe se tem contabilidade escriturada ou não. Na dúvida, você vai utilizar, obviamente, aquele que não tem contabilidade escriturada, certo? Então, supondo que o MEI tem contabilidade escriturada. O MEI com contabilidade escriturada pode declarar como parcela isenta tudo aquilo que ele recebeu do seu MEI de pagamento durante o ano, desde que ele tenha contabilidade escriturada com as suas receitas, despesas, custos, tudo aquilo escriturado corretamente no regime de competência, de acordo com o que mandam as normas de contabilidade. Se tivesse contabilidade escriturada para ser demonstrado esse lucro, o MEI tem lucro totalmente isento, certo? Então, eu não coloquei um exemplo específico para o caso 1, porque é muito simples você calcular. Aquilo que você recebeu de lucro, você declara como parcela isenta. Lembrando que é o que você recebeu de lucro, ou seja, aquilo que foi pago para a pessoa física, que é titular do MEI, após deduzidas todas as despesas e custos e tributos dessa empresa, desse CNPJ. Então, não é o faturamento. Você vai declarar como rendimento isento o lucro, tá? Apurou o lucro, aquilo que foi pago para a pessoa física é o lucro, então é isso que vai ser lançado como rendimento isento desse titular do microempreendedor individual. O segundo caso, que é o MEI sem contabilidade escriturada. Nesse caso, o MEI vai poder distribuir como parcela isenta o percentual de presunção da sua atividade aplicada, o mesmo percentual que seria aplicado a empresas do lucro presumido. Tá? Vou colocar aqui dois percentuais. Uma empresa comercial, que tem como presunção 8%, e empresa prestadora de serviços, que tem como presunção 32%. Tá? Então, a parcela isenta desse MEI é aquilo que vai ser calculado através desse percentual de presunção. Então, se você tem um faturamento X, você vai pegar esse valor X e aplicar o percentual de presunção. Esse resultado do percentual vai equivaler ao valor isento que poderá ser declarado. O que ultrapassa isso será rendimento tributável. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. O MEI com faturamento de 50 mil no ano distribuiu 40 mil reais de lucro. Então ele tirou todos os seus custos e despesas, ficou com 40 mil reais de lucro. Esse foi o valor que ele se pagou, que ele retirou de lucro. Tá? E foi uma atividade totalmente, os 50 mil foram recebidos totalmente através de prestação de serviço. Rendimento isento, vamos calcular. Rendimento isento, 50 mil vezes 32%, que é o percentual de presunção do serviço, da prestação de serviço, chegamos a 16 mil. Esse 16 mil você vai colocar na sua declaração de imposto de renda como um rendimento isento. Lá na ficha de rendimentos isentos, você vai colocar pagamento efetuado por microempresa ou empresa do pequeno porte, vai colocar lá 16 mil reais. O restante, ou seja, o que falta para chegar aos 40 mil, que deu 24 mil reais, você vai colocar lá em rendimentos tributáveis, vai colocar o CNPJ do seu MEI e vai colocar o valor de 24 mil reais para incorporar
os seus rendimentos tributáveis. Se esse for o seu único rendimento, você estará isento de imposto de renda. Tá? Você não precisará, inclusive, declarar, não será obrigado a declarar. Tá? O fato de você ter um CNPJ não lhe obriga a declarar imposto de renda. Isso não é uma das regras de obrigatoriedade. Então, se você estiver nessa condição, você não é obrigado a declarar por conta do faturamento. Se você tiver, obviamente, uma quantidade de bens, um valor de bens que supere o limite máximo para ser isento do imposto de renda, da declaração de imposto de renda, você vai precisar declarar. Mas pelo faturamento, este exemplo não estaria obrigado a declarar. Você pode declarar até para ter um informe de rendimento, até você ter uma comprovação de renda, que você pode precisar em algum documento para cadastrar em algum órgão ou em alguma empresa, algum fornecedor. Eles podem exigir a sua última declaração de imposto de renda, ele pode ter essa utilidade. Mas você não é obrigado a declarar, por conta dos seus rendimentos tributáveis de terem dado apenas 24 mil e os seus isentos terem dado apenas 16 mil. Então não estaria obrigado a declarar. Uma pequena observação. O rendimento tributável vai ser a diferença entre o lucro e a parcela isenta. O que ultrapassou a parcela isenta até chegar no lucro. Então você não vai pegar os 50 mil do faturamento e deduzir a parcela isenta. Você vai pegar o lucro e deduzir a parcela isenta. Tá? Os 50 mil de faturamento serve apenas para você calcular o quanto você teve de parcela isenta. Certo? Mas essa parcela isenta ela vai deduzir o seu lucro distribuído para chegar ao valor de rendimento tributável. Certo? Vamos para mais um exemplo, colocar aqui um exemplo de uma atividade mista. Certo? Muitas pessoas têm dúvidas de como calcular a parcela isenta de uma empresa com essa atividade mista, ou seja, essa atividade diversificada. Então, o exemplo 2, eu trouxe aqui uma empresa com faturamento de 50 mil, aliás, um faturamento de 50 mil no comércio, que distribuiu 30 mil de lucros. Antes de ir para a atividade diversificada, vamos aqui ver o do comércio, como é que ficaria. Então, 50 mil de faturamento, distribuiu 30 mil de lucro, chegamos a um rendimento isento de 50 mil vezes 8%, 4 mil reais de rendimento isento. Rendimento tributável, 30 mil de lucro, menos os 4 mil isentos, chegamos a um rendimento tributável de 26 mil reais. Esses 26 é o que estariam lá na sua ficha de rendimentos tributáveis, certo? Então, comércio também muito simples, só aplicar o percentual de presunção, super tranquilo. No exemplo 3, eu trouxe a atividade diversificada. A empresa tem um faturamento, o MEI tem um faturamento de 50 mil, teve um faturamento de 50 mil no ano, sendo 20 mil com atividade comercial e 30 mil com atividade de prestação de serviços. E distribuiu 35 mil reais de lucro neste mesmo período. O seu rendimento isento vai ser de 20 mil vezes 8%, mais 30 mil vezes 32%. Então, nós fazemos uma segregação. O MEI tem que ter um mínimo de organização para separar aquilo que é comércio do que é serviço. Tem que fazer aquele registro da fichazinha a sua fichazinha de receita para separar o que é comércio do que é serviço, para pelo menos cumprir com essa obrigação. Então, 20 mil vezes 8%, chegamos ao valor de 1.600, mais 30 mil vezes 32%, chegamos a um valor de 9.600. Esses dois somados serão o nosso rendimento isento, que vai dar aí um total de R$ 11.200 de parcela isenta. E esse vai ser o valor que você vai declarar na ficha de rendimentos isentos. O rendimento tributável vai ser 35 mil, menos a parcela isenta de comércio, menos a parcela isenta de serviço, chegamos aí a 23.800 de rendimento tributável. Então, sempre vai ser dessa forma. Você vai pegar o valor do lucro, deduzir a parcela isenta e chegar ao rendimento tributável. Se o MEI tiver contabilidade escriturada e organizada, você não precisa fazer o cálculo da presunção, porque ele estará com o lucro totalmente isento. Então, é mais um motivo para você convencer aquele pequeno empreendedor, aquele MEI, a manter uma contabilidade. A sua economia, ele pode ter uma grande economia de imposto de renda somente por manter o serviço como contador. Tá? Então, tem muito MEI, tem muito prestador de serviço, muito autônomo que abre o MEI para não ter essa tributação elevada. Quando vai fazer o imposto de renda, dá uma tributação muito alta, justamente por não ter o contador dando aquela assessoria mensal.
Então, muitas vezes ele quer economizar o valor do honorário do contador e não atenta que manter uma contabilidade pode gerar para ele uma economia tributária. Tá? O valor da economia do tributo pode superar, inclusive, o honorário do contador. Então, é mais um motivo para você convencer o microempreendedor individual a manter a contabilidade regularmente escriturada. Além também dos benefícios de você ter uma consultoria, de você ter uma assessoria especializada, que é até muito mais vantajoso do que o simples fato da economia de tributos. Tá bom, gente? Então eu espero que tenha sido claro, espero que tenha contribuído. Mais uma vez, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Não esqueça de comentar, de elogiar, dar sugestão, criticar, tirar dúvidas nos comentários. Envie para os seus amigos e muito obrigado. Espero ter contribuído com vocês nesse pequeno vídeo que eu gravei agora durante o nosso isolamento. Então, em breve, fique atento que nós teremos mais conteúdo no nosso canal. Fique ligado. Muito obrigado.